Você está aos 40, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, e de repente uma frase que você sempre ouviu dos outros começa a doer dentro de você com outra intensidade. O tempo voa, mas pela primeira vez, isso não soa como um clichê. Soa como acusação. Não foi de uma vez. Não teve sirene, não teve alarme, não teve placa luminosa dizendo: a partir de agora você está oficialmente velho demais para perder tempo. Nada disso. A vida foi se escoando em detalhes quase invisíveis. Primeiro foram os depois eu vejo isso. Quando eu me estabilizar, eu faço. Quando eu ganhar mais, eu mudo. Quando as coisas acalmarem, eu penso em mim. Agora não dá, mas lá na frente eu vivo do jeito que quero. Lá na frente. Você repetiu isso tantas vezes que lá na frente virou um lugar místico, um tempo mágico onde tudo finalmente faria sentido. Lá na frente você ia viajar. Lá na frente você ia se cuidar. Lá na frente você ia sair daquele trabalho. Lá na frente você ia terminar aquele relacionamento morno. Lá na frente você ia voltar a estudar. Ia tocar um instrumento, ia escrever um livro, ia abrir um negócio, ia aprender a dizer não. Lá na frente você ia, enfim, viver. E enquanto você desenhava essa vida futura perfeita na sua mente, a vida real passava. Primeiro, passaram os 20. Aquela fase em que todo mundo se acha imortal, onde erro vira história engraçada, onde ainda parece aceitável não saber para onde está indo. Você vivia dizendo que tinha tempo, que ficar um pouco infeliz agora fazia parte. Que era assim mesmo. Aos 20, adiar é esporte. Ninguém sente o preço. Depois vieram os 30, e aí começou o disfarce. Você já não dizia mais, eu tenho tempo, mas dizia, não dá agora porque eu tenho responsabilidade. Parecia maduro, parecia adulto, parecia bonito. Você chamou medo de prudência, chamou covardia de estabilidade, chamou falta de ação de fase. Foi construindo uma rotina sólida. Trabalho, conta, compromisso, obrigações, reuniões importantes, relatórios, cobranças, prazos, metas. Todo mundo te olhando de fora e dizendo, olha como você está bem. Que vida organizada, que pessoa responsável. Por dentro, porém, havia um sussurro incômodo, que você empurrava para o canto sempre que podia. E eu? Em que parte disso tudo eu existo de verdade? Você sentia nos domingos à noite, naquela angústia baixa que vinha sem explicação clara. Sentia no aniversário, apagando as velas e fazendo sempre os mesmos desejos guardados. Sentia quando encontrava alguém que teve coragem de fazer o que você sempre quis. Sentia quando olhava para alguma coisa que amava, mas que foi deixando de lado, ano após ano, como um objeto esquecido numa prateleira empoeirada. Você sabia, e ao mesmo tempo fingia que não sabia. Até que um dia você acorda, ou melhor, é acordado, pelos números. 40. Um número redondo, pesado, simbólico. Não é mais começo da vida adulta. Não é mais dar tempo de errar à vontade. 40 é como se alguém abrisse a cortina do teatro no meio da peça e dissesse, já passou metade. Não é uma metade exata, mas é o suficiente para o corpo entender. Você sente na respiração, sente no joelho, sente na recuperação mais lenta, sente nos fios de cabelo, sente no jeito como as pessoas mais novas te olham. Sente na sensação estranha de ver pessoas da sua idade morrendo, ficando doentes, sumindo. E a frase chega, seca, sem poesia. A vida passou e eu não percebi. É nesse instante que o arrependimento muda de temperatura. Antes era um desconforto que você conseguia cobrir com trabalho, distração, comida, bebida, risadas, rede social. Agora, ele tem gosto de luto. Você olha para trás e vê como se fosse um filme acelerado, todas as vezes em que você soube que estava se traindo. E mesmo assim, escolheu ficar. Aquele trabalho que te deixava doente, mas que você disse, é só por mais um tempo. Aquele relacionamento que te apagava, mas que você dizia, não é tão ruim assim. Aquela cidade que te sufocava, mas que você dizia, não adianta sonhar com outra coisa agora. Aquela vontade antiga, quase sagrada, que você levava como hobby secreto e tratava como se não merecesse virar realidade. Você olha para as versões de você que foram morrendo no caminho, as paixões que você arquivou,
as curiosidades que você abafou, os convites que você recusou por medo, o sim que você nunca se deu, e uma pergunta tão simples quanto cruel ecoa em algum lugar do peito. Eu joguei minha vida fora. Não é só tristeza, não é só depressão, não é só cansaço. É o momento em que a imagem que você tem da própria história se quebra. É quando você percebe que não é o protagonista do filme da sua vida. É coadjuvante do roteiro de necessidade, medo, expectativa alheia. Você trabalhou, pagou contas, fez o que mandaram, seguiu o fluxo, mas a vida que você queria viver mesmo ficou sempre para amanhã. Quando eu tiver mais dinheiro, quando os filhos crescerem, quando eu resolver isso aqui no trabalho, quando as coisas acalmarem, só que elas nunca acalmam. O cérebro humano tem um truque sujo, sempre cria um novo depois. Você superestima o que conseguirá fazer no futuro, subestima o que pode fazer agora. Faz promessas para um eu futuro, como se ele existisse separado de você, como se ele fosse ter mais coragem, mais energia, mais tempo. Ele nunca tem. Você viveu como se o tempo fosse uma conta bancária, que não se mexe enquanto você decide onde investir. Esqueceu que o relógio não para nem quando você está paralisado. E aqui vem o primeiro corte que rasga o peito. Não foi a vida que te traiu. Foi você que passou anos traindo a própria vida em nome de um futuro que nunca começava. Schopenhauer, com sua lucidez sombria, te daria uma espécie de tapa filosófico. Ele via a existência como um ciclo interminável de desejos, frustrações e tédios. Para ele, quase todo mundo vive projetando a felicidade para um ponto inalcançável no tempo. Vou ser feliz quando... Vou viver quando? Mas cada vez que você chega nesse quando, a mente já está em outro lugar. Você conseguiu o emprego, mas agora quer promoção. Conseguiu a promoção, mas agora quer estabilidade. Conseguiu estabilidade, mas agora tem medo de perder. E assim você nunca está. Está sempre chegando, nunca vivendo. Schopenhauer diria algo como: você não percebeu a vida passar porque nunca esteve na vida. Esteve sempre fugindo dela, correndo atrás de sombras futuras. Você se ocupou tanto em sobreviver, em ser aceito, em não decepcionar, em cumprir expectativas, que não sobrou espaço para viver de forma consciente. Suas escolhas não foram escolhas, foram reações. Reação ao medo da pobreza, reação ao medo da solidão, reação ao medo do julgamento, reação ao medo de fracassar. Você não caminhou, foi empurrado. E agora, aos 40, você olha para trás e vê uma sequência de movimentos em que quase nunca foi guiado por desejo verdadeiro, só por necessidade, por medo, por é o que tem para hoje. A sensação de joguei minha vida fora nasce desse choque. O choque entre o que você é e o que você viveu. Dentro de você, sempre existiu uma voz, ainda que baixa, ainda que tímida, dizendo: isso não é tudo. Isso não é você. Não era isso que você imaginava quando se via adulto. Você calou essa voz, chamando-a de infantil, de imatura, de sonhadora. Disse para ela: mais tarde a gente conversa. Agora não dá, preciso ser responsável. Ser responsável virou desculpa para ser ausente de si. Schopenhauer, com seu pessimismo afiado, diria que a maioria das pessoas desperdiça a vida não porque faz coisas ruins, mas porque vive no automático, como engrenagens de uma máquina, repetindo padrões herdados, sem nunca se perguntar realmente: o que eu estou fazendo com um tempo que não volta? Ele cunhou, em outras palavras, uma ideia brutal. Não é que temos pouco tempo, é que gastamos quase todo no que não importa. Quando você chega aos 40 e sente que jogou a vida fora, o que você está sentindo é justamente isso: a intuição de que gastou a maior parte da sua energia, da sua criatividade, da sua capacidade de amar, em coisas que hoje não tem coragem de chamar de essenciais. Trabalhos que sugavam sua alma. Relações sem verdade. Brigas pequenas, preocupações vazias. Provas para pessoas que nem estão mais na sua vida. Você se lembra das noites mal dormidas por conta de coisas que hoje não significam nada. Lembra do quanto se humilhou por aceitar migalhas de reconhecimento. Lembra do quanto se moldou para caber em espaços que nunca foram seus.
Lembra do quanto adiou o que era seu para proteger o que nunca foi. E a culpa vem, pesada, seca, paralisante. Se eu soubesse aos 20 o que sei agora, se eu tivesse tido coragem lá atrás, se eu tivesse dito não naquela época, se eu tivesse escolhido diferente. Mas aqui vem o segundo corte, ainda mais fundo. Você sempre soube. Não com palavras, não com teoria, mas o corpo sabia. Aquele desconforto crônico, aquela angústia que você chamava de ansiedade, aquele enjoo de domingo, aquele vazio no caminho para o trabalho, aquela tristeza estranha no aniversário, aquele cansaço que não passava nem no fim de semana. Seu corpo berrava o tempo inteiro. Tem algo errado aqui. Você dava um remédio, uma série, um rolê, um gole, uma desculpa e seguia. A vida não passou sem que você percebesse. Você foi quem decidiu não ver repetidas vezes. Isso dói de ouvir, mas é essa dor que te tira do papel de vítima do tempo e te devolve para o lugar de alguém que, mesmo sem saber, participou ativamente da própria omissão. Não é para você se chicotear até sangrar. É para entender que, se você ajudou a construir essa prisão, você também pode começar, tijolo por tijolo, a desmontá-la. Aos 40, a fantasia de um dia tudo vai se alinhar sozinho morre. E junto com ela, morre um tipo de esperança infantil. No lugar nasce algo que parece cinismo, mas se você for fundo é só lucidez. Lucidez de que ninguém vai vir te resgatar. Nenhuma idade mágica trará coragem automática. Nenhum marco externo, promoção, casamento, filhos, aposentadoria, vai te entregar de bandeja a vida que você não construiu. Schopenhauer falaria que a libertação começa quando você abandona a ilusão de que a vida te deve alguma coisa. Ela não deve. O tempo não deve. O universo não deve. Você é quem está devendo a si mesmo a vida que você sentiu que merecia. E é aqui que entra o terceiro corte, o mais incômodo e o mais libertador. Aos 40, você não é mais jovem demais para se esconder atrás da desculpa da inexperiência. Mas também não é velho demais para estar condenado ao script que te deram. A sensação de joguei minha vida fora é, paradoxalmente, o primeiro sinal de que, pela primeira vez, você está realmente acordado. O problema nunca foi sentir isso. O perigo é usar esse sentimento para se enterrar vivo. Você pode pegar essa dor e transformá-la em muro. Já era, perdi, não tem mais jeito. E repetir agora com outra roupagem a mesma lógica covarde de antes. Amanhã eu vejo isso, na próxima vida eu vivo. Ou pode pegar essa dor e usá-la como faca, a faca que corta as mentiras que você sempre contou para si. A faca que separa o que é obrigação real do que é cadeia inventada. A faca que rompe, aos poucos, o pacto com essa existência automática. Mas e tudo o que eu perdi? Você pergunta. Que aqui é preciso outra dose de verdade crua. Você perdeu, mesmo. Perdeu anos em que poderia ter se conhecido melhor. Perdeu chances de amar diferente. Perdeu tempo de qualidade com pessoas que talvez nem estejam mais aqui. Perdeu possibilidades que não se repetirão. Schopenhauer jamais romantizaria isso. Ele diria que carregar essa dor faz parte de ser um ser humano consciente. Viver é inevitavelmente olhar para trás e ver caminhos não percorridos. O que diferencia uma vida jogada fora de uma vida assumida é o que você faz depois de encarar esses caminhos. Você pode passar o resto dos seus dias caminhando de costas, olhando apenas para o que não foi, tropeçando no presente, cego para qualquer coisa que ainda possa nascer. Ou pode finalmente virar o corpo inteiro para frente e dizer: eu não vou ter outra vida, mas ainda tenho esta, talvez não como eu sonhei, mas ainda minha, e eu não vou mais tratá-la como rascunho. Não é inventar um passado bonito, é ressignificar o que houve, para que o que vem não seja mera repetição. Você pode olhar para sua história e vê-la como um grande fracasso, ou pode olhar e vê-la como o longo, torto e doloroso caminho que te trouxe até a consciência que você tem hoje. Você apanhou. Você se iludiu. Você se traiu. Você foi traído. Você desperdiçou. Você foi desperdiçado. E ainda assim está aqui, mais consciente do que nunca, mais doendo do que nunca, mais vivo do que nunca. Schopenhauer diria que a consciência é castigo, mas também é a única possibilidade de fuga do rebanho cego.
Aos 40, o jogo muda. Você já não tem a mesma energia de antes. Mas tem algo que não tinha aos 20, clareza do que dói de verdade. Quando jovem, você achava que o pior medo era fracassar. Agora você sabe que existe algo muito pior, chegar ao fim sem ter tentado. A pergunta não é mais como eu teria vivido se fosse diferente. A pergunta que importa é como eu vou viver o que resta sabendo o que sei agora. Você não vai virar nômade digital amanhã. Não vai se mudar para outro país numa noite. Não vai transformar todos os seus vínculos de uma vez. Mas você pode hoje fazer movimentos que a pessoa de 30 em você nunca teve coragem de fazer. Dizer um não que você deve há anos. Dizer um sim que você está adiando por medo de parecer ridículo. Marcar uma terapia que você vive cancelando. Escrever a primeira página daquele projeto que te assombra. Retomar algo que você amava e largou. Colocar um limite no trabalho. Assumir, pelo menos para si, o que você realmente quer. Não é sobre montar uma revolução teatral. É sobre parar de repetir em detalhes o mesmo enredo que te trouxe até aqui. Schopenhauer acreditava que não podemos mudar a essência trágica da existência, mas podemos mudar a forma como nos relacionamos com ela. Podemos continuar vivendo como marionetes da vontade cega, ou podemos, de vez em quando, tomar a tesoura nas mãos. O tempo que passou, passou. Isso não é negociável. O tempo que vem, não. A maior ilusão não foi amanhã eu vivo. A maior ilusão é achar que, porque ontem você não viveu, hoje você está proibido de começar. Você não tem mais todo o tempo do mundo. E é exatamente por isso que qualquer decisão sincera agora vale mais do que anos de promessas vazias. A sensação de joguei minha vida fora não precisa ser o ponto final. Ela pode ser, se você tiver coragem, a primeira frase honesta do capítulo em que, finalmente, você entra em cena de verdade. No fim, a verdade que dói e liberta é esta. A vida não passou sem você perceber. Você é que passou tempo demais fingindo que não via. Silêncio. E se a partir de hoje você usasse essa mesma capacidade de fingir, não mais para se enganar, mas para sustentar por tempo suficiente a coragem que ainda não sente? Fingir coragem enquanto age, até que a coragem verdadeira chegue. Um dia lá na frente, e dessa vez lá na frente vai ser real, não fantasia, você pode olhar para trás, para esse exato momento, e dizer: foi ali aos 40, quando eu achei que tinha jogado tudo fora, que eu finalmente parei de negociar a minha existência. Se isso atravessou você de algum jeito, mesmo que doa, mesmo que você queira argumentar contra, escreva nos comentários: eu paro de negociar minha existência hoje.